Amados irmãos, nós estamos num momento especial das nossas vidas e por que não dizer também na nossa vida espiritual, porque estamos numa passagem de ano. Daqui a alguns minutos, ou um pouco mais de uma hora, nós vamos receber o ano novo. E como pregador, como pastor, eu procurei na minha mente uma pregação que fosse adequada para um momento como este aqui, em que estamos nos preparando para receber um ano novo. Estou sendo gravado e eu quero aproveitar e dizer uma coisa para você. Não sei a hora que você vai assistir essa mensagem, o mês, o dia da semana e até mesmo o ano. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é dia 31 de dezembro de 2023. Eu estou consciente de que nesse exato momento, milhares e milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro estão fazendo simpatias. Escute o que eu estou dizendo. Eu não tenho dúvidas, e também você conhece, ou até mesmo você foi porque quando você ouvir essa mensagem, você já terá feito, possivelmente, se for você uma dessas pessoas, terá feito uma simpatia para atrair alguma bênção ou alguma coisa boa na sua vida. Existem pessoas nesse exato momento que estão vestindo uma determinada cor, estão usando uma determinada cor, porque elas acreditam que essa cor vai fazer a grande diferença nesse momento da vida delas ou no ano que vai chegar. Certamente existem pessoas que estão fazendo as mais variadas oferendas, simpatias, orações aos seus deuses, às suas crenças, para que tenhamos ou para que tenham um ano abençoado por Deus. E eu me lembrei desse texto bíblico, que não é a primeira vez que eu uso esse texto num momento como esse. E eu lembro dessa história de João 5, versículo de 1 a 14. Nós iremos ler essa passagem e descobrir quais são as atitudes que atraem as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. O que está escrito aí, ó? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrasse ou que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu desço, desce outro antes de mim. Que situação, né, irmãos? Esse homem, ele era paralítico, e ele diz aqui que quando a água era agitada, ele não podia ir porque precisava de ajuda e não tinha ninguém, né?
Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Versículo 11, vamos pular o 10. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Olha o verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: homem, olha que tu já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Olha, o meu objetivo com essa pregação é dizer o seguinte: quem aqui não quer ter um ano de vitória? Me diga. Quem aqui não recebeu hoje no seu celular um feliz ano novo? Será que alguém foi tão mal educado que hoje disse para você: olha, um triste ano novo? Ninguém, né? Será que teria alguém capaz de dizer: que o teu ano de 2024 não seja uma bênção, não seja algo bom para você? Ninguém, né? É verdade, irmãos, nós sempre desejamos. O problema é que as pessoas querem um bom ano, um ano feliz, mas não querem fazer o que é para ser feito. Isso é o que pesa, irmãos. Alguns querem um ano feliz, ou uma passagem de ano feliz. Uns querem apenas um momento. Alguns têm uma fantasia de viverem um momento de êxtase, com fogos, com bebidas, com festas, com comidas. Apenas aquela fantasia de dizer: foi o melhor Réveillon da minha vida. Tem gente que quer viver isso, irmãos. Ele não importa se na terça-feira ele vai viver uma vida triste. Não importa se daqui a uma semana ele está vivendo uma vida miserável, está passando por dificuldade. Ele quer viver apenas aquela fantasia de um Réveillon bonito, numa praia, com muitos amigos, com muita bebida e até outras coisas que não convém dizer aqui. Olha, irmãos, isso não funciona. Nós vamos ver agora, rapidamente, 4 atitudes que podem de fato atrair a bênção de Deus, para que o ano seja de fato feliz e próspero. Nós não acreditamos em simpatias. Nós sabemos que as simpatias é um engano. As simpatias enganam as pessoas, as crendices. Os rituais sem futuro, baseado em crendices. Irmãos, nós vamos falar de coisas aqui substancial, coisa que tem pé, coisa que tem alicerce, coisa que tem fundamento, coisa que são sólidas, coisa que você pode sentir no seu pé, debaixo do seu pé, coisa firme. Vamos ver quais são essas atitudes para a gente ter um ano realmente feliz, próspero e abençoado. Olha, mande essa mensagem para os seus amigos. Mande, você vai ajudá-los muito. Mande, assista e mande. Já que nós estamos gravando essa mensagem, se inscreva no canal, tá bom? Bora lá, olha a primeira aí, irmãos. Nós lemos todo o texto, não foi? Vamos embora correr aqui, porque o tempo é ouro. Olha aí, Creia no sobrenatural. Creia em milagres. Nós não acabamos de trazer o irmão aqui à frente? E eu não disse para você que ele sempre conta história parecida com essa? O nosso irmão que veio aqui, dar o testemunho aqui na frente, ele já me contou coisas.
Ele e a esposa dele já viveram coisas incríveis. Estão aqui na minha frente para testemunhar o poder da fé e da oração. Olha, quem quiser ter um ano de vitória, é abençoado. Você tem um projeto, não tem? Você tem um problema de saúde, não tem? Você está diante de uma situação que você diz assim: pastor, é muito difícil de resolver. Pois creia no sobrenatural. Este homem da nossa história, ele cria em milagre, ele cria no sobrenatural. E eu lhe pergunto: você conhece o poder da fé? Você conhece? Irmãos, meu Deus, olha, tem coisas incríveis, irmãos. Eu não vou dizer nome para não expor. Um dia desse eu estava com minha família visitando uns parentes. Fui a uma certa cidade aqui no Piauí, e de lá um parente nosso disse: pastor Isaías, vamos comigo. Agora eu vou dizer o nome da cidade, porque alguém que conhece pode investigar, saber se eu estou falando uma verdade ou uma mentira. Cheguei com esse parente lá nessa cidade chamada Água Branca, no estado do Piauí. Fomos visitar uma loja de peça de motos. Sabe o que foi que aconteceu? Quando nós entramos na loja de peça de moto, o irmão, parente nosso que me levou, disse: pastor Isaías, eu quero que você conheça esse irmão aqui. O irmão acabou de chegar, também trabalha. Ele chamou o irmão e disse assim: irmão, vem cá, esse aqui é nosso primo, ele é pastor. Eu quero que você conheça ele. Irmão, sabe o que ele disse? Ele disse: pastor, esse nosso irmão aqui tinha uma perna menor do que a outra. Um dia um pastor visitou a igreja desse irmão e disse assim: quem crê em milagre, vem aqui para frente, eu vou orar. Irmãos, quando o irmão foi, o pastor disse: qual é o seu problema? Ele disse: a minha perna é menor do que a outra. E meus irmãos, o pastor orou e a perna cresceu na hora. O irmão saiu do culto, irmãos, com as pernas todas iguais. Quem pode glorificar o Senhor? Aplauda o Senhor. O meu filho estava comigo. O meu filho estava comigo. E o irmão chamou esse irmão e disse: olha aqui, milagre. Quem não crê em milagre, converse com ele aqui. Converse com esse irmão aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: acredite em milagre. Se você quiser abrir comigo aí em Marcos 9:23, o que é que você vai ler aí? Olha o que está escrito: tudo é possível ao que crê. Quem pode dizer amém? Lá em Marcos 11, versículo 23 e 24, a Bíblia diz que tudo quanto pedirmos a Deus em oração, crendo, receberemos. Quem pode dizer amém? Aleluia. Olha aí, ó, Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha aqui, meus irmãos, um outro versículo poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Quem pode aí, abra sua Bíblia e leia comigo, amada igreja. Lucas 1, 36 e 37, que diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis. Quem pode dizer amém em todas as suas promessas? Irmãos, você sabe quem foi a mãe e o pai de João Batista, não sabe? Irmãos, a Bíblia diz que a mãe de João Batista foi estéril, a Isabel, estéril, e já era velha, irmãos.
quando ela engravidou de João Batista, irmãos. E o anjo está dizendo: olha, Isabel, a tua parenta, ela concebeu um filho na sua velhice. Além de ter sido estéril a vida toda, agora ela estava velha e ela ficou grávida, irmãos. Meu Deus. E aí o anjo diz: para aquela que se dizia ser estéril. Olha, eu coloquei esse versículo só para me lembrar. Em Teresina, capital do Piauí, nós temos um casal de pastores que eles não tinham filhos, irmãos. Ele já pregou aqui, o pastor. Não vou falar o nome dele para não expor, né? Mas se bem que ele tem um livro escrito, ele mandou o livro para mim. Ele escreveu um livro com essa história e mandou o livro para mim. Irmãos, olha, eles passaram vários anos casados e a esposa não podia engravidar. Mas uma campanha de oração das irmãs da igreja. Um grupo de irmãs entraram numa campanha de oração. E Deus falou com uma dessas irmãs que ela deveria comprar o enxoval de um bebê e levar o enxoval para a casa do pastor. Porque era um ato profético. Porque Deus falou com essa irmã: eu vou conceder a bênção aos meus servos. Eu estou ouvindo a oração de vocês. Irmãos, eles compraram o enxoval completo, irmãos. Pergunta se a esposa do pastor engravidou e teve o neném. Pergunte. Por isso que o pastor escreveu o livro, irmãos. O Milagre. O nome do livro é O Milagre. O Milagre. Vários anos os médicos disseram: olha, você não pode engravidar, você não pode ter filho. Meus irmãos, olha aqui. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Creia no sobrenatural. Não aceite as palavras do médico, de quem quer que... Tem gente que aceita, irmãos. Tem gente que para ele aceitar basta alguém dizer uma coisa, pronto, já está dito. Vamos crer, meus irmãos. É verdade que isso aqui é muito pessoal. Não é verdade? É muito pessoal. A pessoa pode dizer: não, eu não vou fazer questão não. Mas o que eu quero lhe dizer é que pode aparecer situações na tua vida que, se você não crer no sobrenatural, você não vai ser abençoado por Deus. Se eu não acreditasse em sobrenatural, talvez eu tinha perdido o meu segundo filho. O Elias não estaria mais vivo, porque ele tinha uma doença muito complicada. Ele tinha asma crônico. E Deus o curou. E curou aonde? Aqui nesse templo. Na verdade não foi aqui. Foi ali, ó. Quando éramos um pequenino templo. O dia estava amanhecendo. Eu coloquei ele diante de Deus e disse: Deus, eu creio em milagre. Cura o meu filho. Aqueles dias, irmãos, foram os dias mais tenebrosos para nós. Não foi isso, filha? Angustiante, irmãos. Vendo o nosso filho, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Foi muito angustiante, irmãos. Eu não sei se eu estava revoltado, mas foi uma espécie de choque que eu levei, e eu disse: Deus, eu creio em milagres, cura o meu filho. Tem tanta gente que já deveria ter sido curada por Deus, se ele acreditasse em milagre, se ele acreditasse em sobrenatural. Este homem aqui da história, irmãos, ele estava lá, muito tempo naquele alpendre, esperando que o anjo
agitasse a água, né? Muito bem. Vamos prosseguir? Olha aí uma outra atitude. Ele foi paciente e perseverante. Acabei de tocar, né, no assunto. Quantos anos, quanto tempo ele passou lá? A Bíblia diz que ele estava naquela situação há 38 anos. Paralítico, coxo, aleijado. A Bíblia não deixa claro que esse tempo todo foi lá, no tanque, no alpendre, esperando o milagre. Não, a Bíblia não entra nesse detalhe. Mas diz que ele havia, naquela situação, 38 anos. E pelo que nós lemos, quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, o que foi que ele disse? Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Significa, irmãos, que aquele homem estava ali há muito tempo. O texto fala que ele estava há muito tempo. Eu fico me perguntando se aquele homem tivesse dito assim: rapaz, eu não sou besta não. Eu não sou nenhum abestado para ficar aqui. Olha o tempo que eu já estou aqui. Eu vou me embora. Eu vou embora. Fulano, venha me buscar. Ninguém fica aqui do meu lado. Quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Irmãos, mas ele acreditou. Ele foi perseverante. Olha aqui, ó. Seja paciente. Na vida precisamos ser pacientes em relação à nossa fé. Precisamos ser pacientes, saber esperar, perseverar. Tem coisas que só acontecem no tempo certo de Deus. Irmãos, aquele homem, ele foi muito perseverante. É um exemplo. Eu vou dizer uma coisa para você, olha, persevere. Não desanime. Deus está dizendo para você, não desanime. Vai chegar a tua hora. Vai chegar o teu momento. O momento do teu milagre. O momento da tua cura. O momento em que Deus vai abrir a porta. Irmãos, ele esperou muitos anos. Um dia, irmãos. Irmãos, Deus tem os seus mistérios. Deus tem os seus mistérios. Deus manda as pessoas, Deus move as pessoas, Deus move tudo, irmãos, para quando ele... Quem foi que colocou esses R$100 que eu falei ainda agora aqui, nesse cesto de lixo, irmãos? Me diga. Quem foi? Quem foi que fez com que alguém colocasse uma cédula de R$100 no cesto de lixo, irmãos? Se o servo de Deus tinha falado que queria esse valor, irmãos. Olha, você nunca pode duvidar. Aí eu já estou voltando de novo para o primeiro ponto, que é o sobrenatural. Mas eu quero dizer o seguinte, seja perseverante. Acredite. Você sabe qual é o problema das pessoas? Já faz... Não, eu não acredito. Eu não acredito mais. Seja perseverante. Não arrede o pé. Ore. Tá com quanto tempo que você está orando? Eu estou orando já faz 2 anos. Tá bom. Está disposto a orar mais? Estou. Mas não é todo mundo que faz isso. Este homem passou vários anos. Você já imaginou se ele tivesse, meus irmãos, em outro lugar, tivesse desistido? O desânimo certamente já matou muita gente. A falta de perseverança já fez com que muita gente desistisse de sonhos que poderiam ter sido realizados. Irmãos, permanecer orando a Deus é a melhor maneira. Quem pode dizer amém? Agora vamos para a terceira atitude dele.
é tão rico, né, que a gente poderia falar detalhes. Ele estava no lugar certo. E aí, qual seria o lugar errado para ele? O lugar errado para esse homem que foi curado aqui, do paralítico, do tanque de Betesda. E olha, desde a semana passada que eu estou trabalhando nessa mensagem, eu lembrei que eu tenho fotos do tanque de Betesda. Eu lembrei. Foi um dos momentos mais emocionantes da nossa viagem para Israel. Foi visitar o tanque de Betesda. Na primeira vez não estava no roteiro, apesar de estar perto, mas a gente não tivemos autorização para ir. Mas na nossa caravana foi um dos momentos mais top. Foi no dia que nós fomos visitar o tanque de Betesda. Por causa dos aterros que a cidade já teve, o tanque está um pouco a fundo. Mas todos asseguram que ali é o tanque de Betesda. Tem uma igreja construída e é um lugar visitado, e para a gente entrar lá paga, porque é tipo assim um parque, tem que comprar o ingresso para entrar lá. E nós tiramos foto e descemos, e muita gente filmando, não é? O tanque de Betesda. Irmãos, o tanque de Betesda era um lugar, como se dizia aqui o texto, o anjo vinha e agitava a água. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: pastor, não era uma crendice não, pastor? Olha, estou sendo gravado, né? Não era uma crendice não? Não, o texto deixa claro. E eu vou lhe mostrar por que não era uma crendice. A Bíblia diz que lá tinha uma multidão de gente doente. Eram 5 alpendres, 5 pavilhões. E quando Jesus fala com este homem, ele diz uma coisa que mostra que era um fato. Ele disse: Senhor, quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Porque era uma multidão. Entendeu? Então o homem fala que a água era agitada. E por que ele não foi embora? Por que ele foi perseverante? Porque ele viu muita gente sendo curada. Foi isso que fez com que ele ficasse. Ele acreditava que um dia chegava a vez dele. Um dia ia chegar o momento dele. E por isso ele não foi embora. Ele ficou lá no tanque. Dias e noites. Noites e noites. Dias, semanas e meses. Ele não abandonou. E quando Jesus falou com ele, disse: Senhor, quando a água é agitada, tem sempre um que o problema é menor do que o meu, ele corre e chega lá primeiro do que eu. Então tinha algo de verdade. Não era mentira, não era uma crendice daqueles homens. Então por que ele estava no lugar certo? Porque um dia Jesus ia passar por ali. Olha, ele estava na casa, na região do templo, no templo do Senhor. Sabe qual era o lugar certo aí? Sabe qual é o lugar certo? A casa de Deus. E qual seria o lugar errado? Na casa dele. Na casa do tio. Na casa do parente. Sabe por quê? Porque lá ele não teria recebido o seu milagre. Você sabe por que muita gente não recebe o seu milagre? Você sabe por que muita gente não recebe a sua cura? Você sabe a resposta. Por quê? Porque vai procurar no lugar errado. Vai procurar em crendices. Vai procurar naqueles lugares que a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes não recebe o seu milagre porque confia somente no homem.
Confia somente no seu dinheiro, confia somente no homem, confia somente nas mãos dos homens, não coloca a sua confiança em Deus e, portanto, não recebe o seu milagre, porque está buscando em lugar errado o seu milagre. Mas este homem estava no lugar certo. Ele não arredou o pé, aqui. Um dia chegou a hora dele. Jesus passou. Olha, se você continuar orando, um dia o seu milagre chega. Não desista. Um dia vai chegar. A hora vai chegar. Bora fechar com chave de ouro? 4. São 4 atitudes. E essa aí, o pregador tem que ser sincero. Eu estou levantando uma forte conclusão, suposição, ideia de que ele tomou essa atitude. Sabe por quê? Veja comigo aí no capítulo 5 de João, né? Nós lemos, versículo 14. Já que tu estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Palavra de Jesus Cristo. Ele recebeu de Cristo uma grande advertência, irmãos. Isso aí é o confronto. Você sabe que o pecado é o grande mal da sociedade. O pecado é o grande... Versículo 14, 5,14. Então Jesus disse para ele o seguinte: homens, já que tu estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O que seria pior do que passar 38 anos aleijado? Pense um pouco. Me ajude aí. O que seria pior do que passar 38 anos aleijado? Morrer, não é? Uma doença incurável. Naquela época, talvez, a lepra, se ele tivesse leproso, ele não poderia estar ali, porque o leproso não vivia na cidade, o leproso. Então Jesus disse: olha, já que tu estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, sabe o que eu aprendo aí? Aquilo que eu falei na hora da ceia. Irmãos, nós temos que ter um compromisso de viver uma vida de obediência e santidade a Deus. Olha, eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade de obedecer o Evangelho. Não é difícil, irmãos. Deixar o pecado, a bebida, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a feitiçaria, a idolatria, as vaidades. Irmãos, olha, Jesus está dizendo: homem, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, tem gente que você vê isso. Tem gente que sai de uma coisa, mas ele não aprende a lição, e acontece o pior na vida dele. Você entende agora por que algumas coisas acontecem na vida das pessoas? Vamos imaginar que aquele homem que foi curado, amém? Ele foi curado. Ele chegou em casa e disse: pessoal, olha aqui como é que eu estou. Curado, Jesus me curou. Todo mundo, glória, 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 glória. Só que ele fez o seguinte: na primeira oportunidade ele foi para uma festa mundana, e lá ele soltou tudo que tinha para soltar. Lá ele pecou, e pecou mesmo. Ele está dizendo: eu passei muito tempo naquela cama, deitado, sem poder me levantar. Eu agora vou curtir a vida. Agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou aproveitar a minha vida. E eu vou fazer tudo o que eu quiser.
Naquela viagem que ele fez para um determinado local, no retorno para casa, ele teve um acidente. E ele perdeu as suas 2 pernas. Estou fazendo uma conjectura. E naquele acidente ele perdeu as 2 pernas. Ele poderia lembrar depois das palavras de Jesus e dizer: agora não tem mais esperança para mim. Eu era naquela época aleijado. Agora eu perdi as pernas. Aconteceu uma coisa pior. Ele poderia dizer isso, irmãos. E é exatamente isso que acontece na vida de muita gente. Tem gente que não aprende. É preciso que aconteça uma coisa ainda pior na vida dele, para que ele aprenda e acorde da vida. Ele aprendeu a viver em santidade. Aprenda também a viver em obediência a Deus. A obediência a Deus atrai as bênçãos. Quem pode dizer amém? Olha, se você obedecer a Deus, eu quero te dizer, muitas coisas boas vão acontecer na tua vida. Quem recebe essa palavra? Receba essa palavra, diga assim para Deus: Deus, eu vou viver em obediência à tua palavra. Diga isso: eu vou viver em obediência à tua palavra, Senhor. Eu vou obedecer a tua palavra, custe o que custar, porque isso é uma pura verdade para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Olha aí a nossa conclusão. Tá bom? Eu queria orar com você, porque eu quero que nesse momento você faça uma oração em que você vai se comprometer com Deus, não é, de viver essas atitudes aí. Amém? Feche os olhos. Se puder colocar um fundo musical, pode colocar em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que você diga assim para Deus: Deus, eu acredito em milagres. Feche os olhos. Feche os olhos. Senhor, nesse momento, Pai, nós tomamos posse do sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Diga isso para Deus. Diga: eu acredito no sobrenatural. Diga isso para Deus. Senhor, este povo acredita em milagres. Senhor, coloca fé no coração deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça que está me ouvindo agora pelo canal. Coloca fé no coração, uma grande fé. Receba o seu milagre pela fé, em nome de Jesus. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu vou esperar o tempo certo. Eu vou perseverar na oração. Eu vou buscar o Senhor. Eu não vou me desanimar. Diga: eu não vou me desanimar. Eu vou permanecer orando, Senhor, o tempo que for necessário. Eu quero que você diga assim: Jesus, eu nunca vou abandonar os teus caminhos. Eu não vou arredar o pé, eu não vou sair do lugar certo e procurar no lugar errado. O lugar certo é a tua casa, e aqui eu estou, e aqui eu ficarei na tua presença, Senhor. E hoje eu me comprometo, diga: eu me comprometo em viver em santidade. Diga isso para Deus. Diga: eu vou obedecer ao meu Deus. Eu não vou ser um cristão só de nome. Diga: eu vou ser um cristão de verdade. Eu vou obedecer a Cristo de verdade. Eu vou obedecer o Evangelho. Eu vou viver em santidade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu declaro na tua vida, meu irmão, amém? Pode aplaudir o Senhor. Eu quero profetizar na tua vida um ano de vitória, um ano muito abençoado por Deus, um feliz 2024,
com muitas bênçãos do Senhor. Aleluia. Obrigado. Deus te abençoe.